Shalom, paz e graça aos amados irmãos do canal Amagedon 2023. Amados, venho trazer um estudo, um ensinamento para os irmãos, né? Na manhã de hoje, que nós viemos entender o sentido histórico. Vou falar só umas partes, mas o mais importante é a mensagem espiritual que Deus tem para nós, né? E esse texto, esse assunto vai estar em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, que em epígrafe está falando a viúva de Sarepta. Eu não vou tomar muito tempo para não ficar muito grande o estudo. Eu vou ser mais breve o possível com os irmãos. Nós temos que entender o contexto da história, a qual Elias estava. Elias estava vivendo na época do rei Acabe, o rei da casa de Israel, né? Depois da divisão que aconteceu. E Elias, vivendo ali, né, perante o rei Acabe, ele vai à presença do rei Acabe, porque Deus envia ele para aquele lugar. E chegando lá, ele fala tudo que o Senhor mandou. Primeiramente, nós devemos entender que Acabe fez aliança com Jezabel, uma profetisa de Baal, e eles começaram a adorar os deus Baal. O deus Baal para eles era o deus da chuva, né? Eles clamavam e chuva vinha. Por isso, nesse contexto aí, é que Deus vai enviar Elias, porque eles criam tanto, né, nesse deus Baal, que Deus vai enviar Elias e ele diz: olha, cara, será assim. O Senhor disse que não vai chover sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e assim será a palavra do Senhor, né? Aí Elias, nesse exato momento, ele vai, o Espírito de Deus envia ele ao deserto, né? O Espírito de Deus envia Elias ao deserto, e Elias vai para ali ser alimentado pelo corvo, com pão e carne levado para ele. Então, o que eu quero passar para os irmãos, quando nós chegamos aqui no versículo 7, né, do capítulo 17, sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, vamos contar a história aqui, superficial, só para que os irmãos venham entender. Elias foi, para o deserto, passou um tempo no deserto sendo alimentado ali pelo corvo, né, com pão e carne, né, pela manhã e à noite. E eles bebiam água do ribeiro, que ele está em meio ao ribeiro, né? E chegou um tempo de o ribeiro secar. Por quê? Conforme a própria profecia dita pelo próprio Elias, que não ia chover sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E aí já estava no decorrer desta profecia. Creio eu que já tinha se passado um ano, estou até conjecturando aqui um ano, até mais de um ano. Período de tempo de chegar ao ponto de não ter mais água no riacho, no ribeiro. Então o Senhor vai e fala para Elias: levanta-te, vai para Sarepta, que é uma terra de Sidom, uma terra pagã, né? Interessante de nós vermos, né, essa terra pagã, Sidom, era mesmo no lugar de onde Jezabel veio. Veja só, Jezabel perseguia Elias, e aí Deus propositalmente envia Elias para a terra do inimigo. Olha só o propósito que Deus tem, amado. Às vezes nós somos perseguidos, nós somos caluniados, mas só vamos vencer na terra do inimigo, porque é ali que Deus vai fazer o que nós vamos crescer espiritualmente. E foi dessa forma com Elias. Elias passou por uma angústia, estava oprimido, cabisbaixo,
E o Senhor envia Elias. E ele vai para Sarepta, onde tinha uma viúva morando lá, sozinha, ela e seu filho. E a seca e a fome está em toda parte da terra. Chegou a atingir até as cidades circunvizinhas. No reino do norte, em arredores das tribos, já está uma escassez de alimento. E esta viúva, ela e seu filho, o marido já tinha morrido. Naquela época, uma viúva não é comum hoje, né? A sociedade, ela discriminava, ela ficava isolada. Não tinha um recurso de um governo. E ali aquela mulher estava necessitada e Deus enviou Elias para aquele lugar. Olha, como o próprio Cristo fala lá em Lucas 4, né? Lucas 4. Vamos ver aqui, mano. Lucas 4, 24. O próprio Cristo falou sobre este assunto. Diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Na verdade, nenhuma delas Elias foi enviado, assim não a viúva de Sarepta de Sidom. Deus enviou para uma terra gentílica, representando nós, gentios, a qual nós vivemos pela fé. E esta mulher será do mesmo jeito, porque o contexto de Cristo ali em Lucas é de que o profeta não tem valor na sua terra. E Elias não ia ter valor nas 10 tribos do norte, no reino do norte. Não ia ter valor mesmo, porque Jezabel não ia dar ouvido, Acabe já estava sendo corrompido, fez aliança com o mal, né? E eles não iam querer escutar Elias de forma nenhuma. Mas Elias é enviado para uma terra gentil, que é a mesma terra desta mulher, aonde eles adoravam Deus pagão, para que uma mulher seja transformada através dele. Interessante que quando chega lá, esta mulher, né, ela está catando lenha para fazer um guisado. E ela diz assim: eis que eu vou fazer minha última refeição. Vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que eu comamos e morramos. Depois que eu terminar de comer essa refeição, eu vou esperar só a morte chegar. E o Elias vai e diz: faz conforme a tua palavra, mas faz um pão para mim pequeno e outro para ti, teu filho. E esta mulher, tendo um pouquinho de azeite e um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, ela foi e fez, né, conforme Elias falou. E o próprio profeta diz assim: aí, conforme você fez, conforme o Senhor mandou, não vai faltar azeite nem farinha na tua botija nem panela, até que venha chuva sobre a terra. O profeta está dizendo: olha, esse período de seca, você não vai deixar faltar nada para aqueles a qual são fiel ou glória. E as coisas a qual Deus faz é tremendo. E em seguida, lá mais na frente, o filho desta viúva, ele adoece e morre. Ela não entende, até o próprio Elias não entende. E depois clama a Deus, né, para que a alma desse menino voltasse. Mas vamos voltar para não ficar. Se for o sentido histórico, eu creio que muitos já conhecem. O sentido espiritual, é aqui. Elias é enviado ao rei para profetizar. Então Elias começa a tocar a trombeta, a anunciar o que ia acontecer. Interessante que Elias diz: por 3 anos e 6 meses o céu se fechará, não vai chover sobre a terra. Pode aí fazer cultas a Deus Baal aí que não cai nenhum pingo. E aí nós vemos isso aqui, nos levando
há um sentido de uma grande tribulação, onde vai haver seca, fome, toda a terra. O próprio Cristo falou. Mas eu digo uma coisa, que isso aí também, no sentido espiritual, não é só fome de água e pão. O próprio Cristo disse, não só de pão viverá o homem, toda palavra será boa. Lá em Amós 8:11 diz assim, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errante, de mar a mar, de nação a nação. Andarão errante. Então, quando Elias profetiza, né? Ele anuncia, toca a trombeta, o Senhor o leva ao deserto. E ali o Senhor alimenta com pão e carne. Isso lembra alguma coisa, mas Elias está no contexto aqui da igreja, né? Da igreja sendo levada para o deserto. E ali Deus alimentando ela no deserto. A palavra diz, sucedeu que passando alguns dias secou o ribeiro, né? E por quem não tinha havido chuva na terra, passou um período de tempo. E aqui, então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te. A palavra dispõe-te aqui, a tradução dela, vou botar aqui, é a mesma palavra a qual o Senhor disse para Josué, que é Kim, né? A palavra a qual Josué estava à procura de Moisés no monte. O Senhor disse, dispõe-te, ou levanta-te, Josué, tem bom ânimo. Porque eu vejo aqui, né, no contexto de Elias aqui, que ele estava passando por uma aflição, estava sendo perseguido por Jezabel, né, representada na meretriz, na prostituta, o veneno da serpente, que é o ensinamento enganoso, a falsa doutrina, está toda em Jezabel. Ela está no caniço do meio das 7 igrejas da Ásia, no meio de Esmina e Filadélfia, no meio das 2 testemunhas. Então Jezabel está representada sobre esta igreja que perseguirá as testemunhas. E Elias, contextualizado na igreja, em uma testemunha, que é ele mesmo, com seu próprio ministério, vai ser derramado sobre as 2 testemunhas no tempo do fim. E aí nós vemos que quando ele vai, o Senhor diz, dispõe-te, quer dizer, ergue-te, permanece de pé, né? Tornar-se poderoso, levantar-se, tornar-se poderoso. Eu vejo aqui que eles passando por uma angústia de perseguição, de fome, o rio já tinha secado, né? E ele, só posso aqui pensar de 3 formas qual eles poderiam estar. Ou ele estava deitado, dormindo, sentado ou de joelhos. Creio eu que ele estava de joelho, clamando. E a palavra diz que Deus ouve o clamor do justo. E aí o Senhor desce na presença de Elias, ele está clamando, diz, levanta-te, tem bom ânimo, fica de pé, torna-se poderoso, porque tu estás cabisbaixo, estás sem força, não estás crendo que eu sou contigo. Deus queria dizer dessa maneira, né? Tu estás aqui, né, sendo alimentado neste deserto pelo povo. Tu estás sendo alimentado, estás preocupado, eu não te abandono. Elias muito se angustiou por causa das perseguições que lhe movia Jezabel. Temendo por sua vida, fugiu para o deserto e ali desejou profundamente. Às vezes, amados, o que nós entendemos com isso, que muitos que vão para o deserto, que são as 2 testemunhas, muitos vão questionar, que vão querer até a morte. Muitos vão murmurar, como aquele povo foi tirado do Egito. Muitos vão murmurar para querer voltar para o Egito.
No deserto também não vai ser fácil. Muitos vão querer a morte, porque em um certo momento o Senhor vai estar alimentando a sua igreja, né? Desta maneira Ele vai estar alimentando a sua igreja. Mas muitos às vezes vão murmurar por situação no deserto, a qual vão ter líderes no deserto, a qual vão orientar essas pessoas. E muitos falam, a gente vai ficar aqui, vamos morrer aqui. Mas confie no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. E era isso que ele estava passando. Quando o riacho secou, ele já começou a ficar angustiado e disse, Senhor, não vai cuidar mais de mim? E estava cuidando dele. Não estava me faltando nada. Mas é que, como eu digo, não era de pão e água que ele estava precisando, mas sim de palavra. Porque quando ele vai para casa desta mulher, ele pede a ela primeiramente que ela traga um pouco de pão. Um pouco de pão. Um pouco de pão para ele. E um pouquinho de água. Interessante que essa raiz, né, primitiva, então, vamos voltar aqui ao texto. Depois eu falo desse assunto lá na frente, para eu não me perder. Ele vai e pega esta mulher, né, naquela cidade. A viúva estava apanhando lenha. Indo ela buscar, ele chamou e disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive eu, Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, a não ser somente um punhado de farinha numa botija, farinha numa panela e azeite numa botija. Nós devemos entender aqui que botija aqui, amados, significa jarro, cântaro, paralelo. O que é que um cântaro, um jarro vai representar, né? O que é que um jarro e um cântaro vai nos representar? Nós fomos feitos de barro. E aí, o que nós entendemos? Por nós ser barro, nós necessitamos estar cheio daqui, do azeite e a presença do Espírito Santo. Essa mulher tinha um pouquinho de azeite na botija, pouquinho, representação de nós, seres humanos. E quando ela diz assim, eu vou apanhar 2 cavacos, aqui azeite na botija, azeite dentro de seres humanos, de cântaros, de charros. Por isso as 10 virgens, 5, né, estão com os cântaros cheios de azeite. A botija. Ele vai falar lá, vai falar botija. Não falta azeite na botija. As 5 prudentes têm azeite suficiente na botija. E aí nós vemos que ela diz aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. A palavra cavaco aqui, mano, que significa árvore, madeira. Ela tá. Porque o próprio Espírito Santo, Deus não botou 5 cavacos, 4 cavacos. Porque 2 pedacinhos de madeira nem ia dar para fazer um fogo. Porque está nos levando para as 2 testemunhas, árvore, as 2 oliveiras, os 2 ungidos de Senhor, Zacarias fala, perante ele. 2 ungidos, 2 árvores. Essa mulher está pegando para preparar. E ali ele disse, vai e faz conforme a tua palavra, ou como disseste. Mas faz um bolo para mim, um pão para mim pequeno e um para ti. 2 pão ela vai fazer. Levando nós as 2 testemunhas mais uma vez. Interessante que o pão, esse pão ele é feito, creio eu, que era o pão asmo. O pão asmo ele é constituído de quê? Para fazer o pão, né? A massa que essa mulher já tinha, que era a farinha,
elementos a qual necessita na vida de um cristão. Nós temos que ser o sal desta terra. A água que está representada na palavra, né? O azeite do Espírito Santo em nós, revestindo esta massa. Da mesma forma que era na botija, no cântaro, o azeite está em nós através desta massa que será feita. E esta massa, para ser feita, amados, nós temos que entender uma coisa, né? Que a farinha a qual esta mulher tinha, a farinha na panela, não sei o que é. Vamos aqui espiritualizar algo. Farinha, igreja, corpo constituído através de Cristo Jesus. Vamos lá. Cristo lá em João fala que ele é o pão vivo, né, que desceu do céu. Mas também diz que ele é o grão de trigo. E diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas ele morrendo dará muitos frutos. E aí, amado, que nós começamos a trabalhar um grão. Claro, se ele cair na terra morrer, ele não tem como germinar, a planta crescer e dar fruto. Não tem. Ele vai ficar. Mas ele morrendo, ele vai morrer. O que é morrer? Ele germinar, crescer e dar fruto. Então Cristo é esse grão. O grão de trigo, ele tem que ser triturado. A palavra em Isaías que a gente fala que Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo, ele foi moído. O grão de trigo, ele foi triturado, peneirado, passando pela moinha até chegar na perfeição. Cristo no Calvário, ele morre. E a igreja só é constituída a partir da sua morte, depois do Calvário, depois que o grão cai na terra, né? E ele ressuscita. Aquelas primícias, quando ele ressuscita, a igreja é constituída. E aí a chuva temporal vem. Aquela primeira chuva, a qual foi derramada em Pentecostal, onde a igreja começa a germinar e o crescimento da igreja se dá além desta árvore. Esta árvore começa a crescer. A igreja de Cristo, o corpo, a farinha, que faz parte do grão de trigo triturado, vai se tornar farinha. E esta farinha tem que estar ligada, mano, através do azeite, para se formar o pão, que somos nós, das duas casas, tanto judeus como gentios. Para formar o pão, esta farinha, ela necessita de água, sal e azeite. E aqui o que Deus quer nos transmitir? Que um corpo, um braço só, a perna só, o olho só, a boca só, não é corpo. Ela só é corpo quando está ligada um ao outro. Então isso é que Deus quer, que a farinha esteja ligada e torne esse pão, que é a massa. Por isso Paulo fala sobre a massa ser perfeita, que a massa somos nós, ligados um ao outro. Por isso nós temos que ser unificados como a igreja primitiva. Nós temos que estar unidos. Eu discordo por umas partes de igrejados que não se reúnem entre irmãos, sabendo que a igreja somos nós, mas nós devemos se reunir. Nós temos que ter comunhão um com o outro, trocarmos entendimento, né? Falarmos da palavra e ter um culto racional, uma devocional das nossas vidas com os irmãos. Mas aquele braço que se acha corpo sozinho em sua casa, lendo a palavra e só, nós temos que ter unificação, nós temos que estar unidos. Esta massa tem que estar unida. Então, meus amados, esta farinha aqui é a igreja constituída depois da morte de Cristo.
como o próprio profeta e a própria mulher fez, né? Como ela mesma fez, né? Na vasilha tinha farinha e a botija de azeite. A botija representa seres humanos, panela